Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso. Estamos aí numa série de vídeos sobre as funções de pesquisa no Excel. Nessa lição nós vamos estudar a função desloc, sua sintaxe, seus argumentos, como funciona e exemplos práticos, tá? Essa função ela retorna uma referência para um intervalo, que é um número específico de linhas e colunas de uma deslocado, né, de uma célula ou intervalo de células. Então, tem lá uma referência a uma célula e eu posso retornar menos 2 para vir em duas colunas à esquerda, mais 2 para duas colunas à direita, menos 3 para 3 linhas acima, mais 3 para 3 linhas abaixo. Nós vamos ver em detalhes a sintaxe e uso dessa função. A referência retornada pode ser uma única célula ou um intervalo de células. Então a função desloc retorna uma referência ou a uma célula específica ou a um intervalo de células. Você pode especificar o número de linhas e de colunas a serem retornadas. Tá? E vamos também ver um famoso exemplo de criação de listas dinâmicas. Vai ser uma lição um pouquinho longa, mas bem interessante. Vamos lá então, passo a passo, entender e ver os exemplos. Essa função retorna uma referência para um intervalo, pode ser também para uma única célula, que é um número especificado de linhas e colunas de uma célula ou intervalo de células. A referência retornada pode ser uma única célula ou um intervalo de células, acabei de falar. Você pode especificar o número de colunas e de linhas a serem retornadas. Sintaxe: desloc, referência, número de linhas e número de colunas a ser retornada, altura e largura. Vamos ver então cada um desses parâmetros. Referência: esse parâmetro é a referência na qual você deseja basear o deslocamento, ou seja, a faixa inicial de células a partir da qual você vai se deslocar um número específico de linhas e de colunas. Ref deve ser uma referência a uma célula específica ou a um intervalo de células adjacentes. Não podem ser várias áreas não contínuas de células, tem que ser um intervalo contínuo de células. Se não for um intervalo contínuo, você passar um intervalo não contínuo, ele vai retornar o valor de erro, valor, tá? Linhas: esse parâmetro é o número de linhas acima ou abaixo a que se deseja que a célula superior esquerda se refira. Usar 3 como argumento de linhas especifica que a célula superior esquerda na referência está 3 linhas abaixo da referência. Então quantas linhas eu quero me deslocar. Se for positivo é para baixo, se for negativo é para cima. Lins pode ser positiva, que significa abaixo da referência inicial, ou negativa, acima da referência inicial. Cols é o número de colunas, à esquerda ou à direita, que se deseja se deslocar. Se for positivo é tantas colunas à direita, se for negativo é tantas colunas à esquerda, sempre em relação à faixa de referência passada no parâmetro ref. Tá bom? Altura é a altura em número de linhas que se deseja para a referência fornecida. A altura deve ser um número sempre positivo. E largura é a largura em número de colunas que se deseja para a referência fornecida. Deve ser sempre um número positivo.
Se linhas e coluna deslocar a referência além dos limites da planilha, desloque retornará o valor de erro ref. Então, se os parâmetros lins e cols fizer com que saia fora da faixa de referência, vai retornar esse valor de erro aqui barra ref. Ou seja, você está tentando referenciar uma célula ou uma faixa que está fora da faixa que foi passada no parâmetro ref. Se a altura ou largura forem emitidos, serão equivalentes à altura ou largura do própria referência aqui, tá bom? Na verdade, desloque não desloca quaisquer células nem modifica a seleção, ela apenas fornece uma referência, de acordo com o número de linhas e colunas que você pediu para deslocar. Desloque pode ser usada com qualquer função que receba, qualquer função que recebe como parâmetro uma referência ao intervalo de células. Por exemplo, a fórmula a seguir: soma, desloque, C2, uma linha, duas colunas. Calcula o valor total de um intervalo formado por 3 linhas em uma coluna. Ó, aqui é o número de linhas e o número de colunas para retornar. E aqui é quantas linhas se deslocar em relação a C2, uma linha, então vai ir para o C3. E duas colunas vai ir para o E3. Então, a partir do E3, ele vai pegar 3 linhas e uma coluna e vai retornar esse valor, tá? Vai retornar essa referência, tá? E essa referência de células é que ele vai passar para a função soma. Então, vamos pegar aqui uma planilha em branco, só para exemplificar isso aqui. Arquivo, novo, trabalho em branco. Então, vamos lá. A minha referência inicial é C2. Deixa eu até copiar a fórmula aqui, só para a gente ir trabalhando ela diretamente aqui. Tá? Então vamos colocar numa aqui, por enquanto ela vai retornar zero, porque não tem valor nenhum, né? Opa, faltou igual, né? Igual. Uma referência círculo. Tá, eu botei na própria célula a qual ela faz referência. Então vamos pegar aqui agora sim, igual a fórmula, pronto. Então, o que eu estou dizendo com essa fórmula? Inicia em C2. Então vamos iniciar em C2, aqui vamos colocar alguns valores. 10, 5, 20, 30, 14. E vamos colocar aqui também 7, 8, 6, 4, 3, 5, 9, 12, 13, 21. Pronto. Viram que aqui ela já tá retornando valores. O que significa essa fórmula aqui? Ó? Começa no C2. Começou aqui. Perfeito. Desloca uma linha para baixo. Uma linha para baixo, ela vai vir no C3 e duas colunas para a direita. Duas colunas para a direita, ela vai vir aqui no E. Então, ele deslocou uma linha para baixo do C2 e duas colunas para a direita, veio parar aqui no E3. A partir do E3, retorna quantas linhas? 3 linhas. Então, 12, 13 e 21. Essas 3 linhas e uma coluna. Então, na verdade, vai ser isso aqui que ele vai retornar. O que é isso aqui? Ele vai retornar E3 até E5. Então, na verdade, isso aqui, a função desloque retorna E3 até E5 e a fórmula se torna soma de E3 até E5. Se eu colocasse direto aqui, ó, tem que dar o mesmo resultado. Soma de E3, E5. Opa! E5. Tem que dar os mesmos 46, evidentemente. Então, a função desloque, onde começa, quantas linhas vai para baixo se for positiva, para cima se for negativa, quantas colunas para a direita, chegou lá, retorna quantas linhas e quantas colunas. Exatamente aqueles 4 parâmetros que a gente viu lá na sintaxe. Vamos a mais alguns exemplos para entender o funcionamento da função desloque. Essa função retorna uma referência à célula F5, essa aqui, ó. Começa em C3, vai 2 linhas para baixo, então vai em C5. 3 colunas para a direita, então C vai em D, E, F. Então vai estar em F5. Estando em F5, retorna uma linha e uma coluna, ou seja, o próprio F5.
Tá? Outro exemplo aqui, ó, desloque C3, 2 linhas para baixo, 3 colunas para a direita, retorna 4 células e 4 linhas e 4 colunas. O resultado dessa fórmula é a soma dos valores no intervalo F5 até I8. A função desloque interna retorna uma referência à faixa de células F5 e I8. Tá? O nosso ponto de partida é C3. Tá. Deslocou 2 linhas para baixo, foi para onde? Foi para C5. 3 colunas para a direita, C, D, E, F, foi para F5. A partir do F5, 4 linhas, F5, F6, F7, F8. E 4 colunas, F, G, H, I. Então ficou F5 até I8. Essa fórmula toda aqui interna vai retornar simplesmente o endereço F5 e 8. Aí eu vou ter a soma de F5 e 8. Então a função desloque retorna um endereço e esse endereço é passado como parâmetro para a função soma, tá bom? Essa fórmula aqui, ó, começa em C3E5, tá? Função desloque interna retorna uma referência, o resultado disso aqui tudo é C2E4. Vamos ver, o ponto de partida é C3, perfeito. O segundo parâmetro igual a menos 1 diz uma linha abaixo, uma linha acima, perdão, negativo, né? Então vamos parar em C2. O segundo parâmetro diz 0 colunas à direita, então continuamos em C2. O terceiro parâmetro diz 3 linhas de altura, ou seja, 3 linhas abaixo, C2 até C4, linhas 2, 3 e 4. E o quarto parâmetro diz 3 colunas à direita, ou seja, C4, D4, E4, coluna C, D e E. Com isso vamos de C2 até E4, tendo como faixa C2, 2 pontos, E4. Esse endereço é retornado pela função desloque e usado como parâmetro pela função soma. Muito bem, aqui temos um exemplo onde vai ser retornado um erro. Essa função irá retornar um erro porque a referência foi para fora da faixa de células da planilha. Irá retornar o erro referência. O segundo parâmetro igual a 0 indica 0 linhas abaixo, ou seja, continuamos em C3. O terceiro parâmetro igual a menos 3 indica 3 colunas à esquerda. Mas eu estou no C, B, A, e qual seria a terceira coluna antes do A? Não existe, então saiu da planilha. Não existe, não tem como uma coluna à esquerda do A, por isso vai dar o erro menos ref. Se tu tentar ir além da última linha da planilha, para baixo da última linha, acima da primeira linha, à esquerda da primeira coluna ou à direita da última coluna, ou seja, sair dos limites da planilha, vai retornar esse erro $ref. Para não ficar muito teórico, vamos a um exemplo prático, onde vou mostrar como criar uma lista dinâmica com a ajuda da função desloque. Vamos ao exemplo. Vou lendo os passos aqui para vocês e vou fazendo lá no Excel junto para a gente fazer bem devagarinho, bem com calma. Criar uma lista dinâmica de categoria de produtos em uma planilha do Excel, com a ajuda da função desloque. Para isso, siga os passos indicados a seguir. Abra o Excel, crie uma planilha em branco e nas células de A1 até A5 digite as seguintes categorias. Então vamos fazer isso. Vamos lá para o Excel. Nós até tínhamos criado antes essa planilha em branco, né? E agora vamos digitar aqui essas categorias. Vamos lá. Achocolatados. Tá errado lá, né? Tá achocolatados. Aves, laticínios, peixes, refrigerantes. E na coluna D, eu quero criar uma lista dinâmica. Selecione uma categoria. Eu quero aqui criar uma lista dinâmica de tal... Se fosse simplesmente criar fixa, aqui é barbada, né? Não, muito fácil de criar a listinha, mas eu quero... Como é que ela vai ser dinâmica? Se eu vier aqui e adicionar ou apagar categorias, a lista dinamicamente se adapta. Como é que eu posso fazer isso com a ajuda da função desloque? Vamos entender então aqui passo a passo e com calma e vamos ver como fazer isso. Vamos aqui ao nosso documento de apoio. Já digitamos isso aqui, digitamos aqui também. Na coluna E1, que é do lado aqui do lado,
nós queremos criar essa lista dinâmica. Deixa eu dar uma diminuídazinha aqui no B, uma diminuídazinha no C, diminuída aqui. E aqui nós queremos criar aqui do lado essa lista dinâmica. Tá? Então, na célula E1, queremos criar uma lista do tipo caixa de seleção com os valores das categorias na coluna A. Põe o cursor na célula E1, clique na guia dados. Dentro da guia dados, no grupo ferramenta de dados, clique no botão validação de dados. Será aberta a janela de validação de dados e aí na lista permitir, selecione a lista, que no nosso caso vai ser de A1 até A5. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Na guia dados, vamos em validação de dados, né? E na lista permitir, selecione lista. Vamos fazer isso. Vamos lá. Dados, aqui em validação de dados, aqui, clico na setinha para baixo, validação de dados, permitir lista, e aqui eu vou colocar o endereço onde estão os valores que vão fazer parte da lista, que é do A1 até o A5. Tá? Clica em OK. Ele cria aqui para nós uma lista bonitinha que ainda não é dinâmica. Por quê? Porque se eu adicionar um item aqui, ó, refrigerantes, peixes, carnes, ó, ele não faz parte da lista, porque está lá fixo na lista A1 a 5, tá? Então o nosso trabalho vai ser como usar a função desloque para criar essa lista de maneira dinâmica. Vamos entender aqui então, vamos continuar. Tá? Clique em OK, observe que é exibida uma setinha para baixo na célula E1, clique nessa setinha, as categorias contidas na coluna A, de A1 até A5, que foi o que nós passamos, tá? Lista não dinâmica de categorias, mostrei para vocês, eu adicionei uma nova categoria lá no A6, mas como aqui eu fixei de A1 a A5, ele não se adapta dinamicamente. Muito bem, mas por que eu coloquei na legenda do texto não dinâmica? Já vamos entender. Na célula A6, digite verduras. Na célula A7, digite massas. Tá? Então, estou adicionando novas categorias, verduras, massas, e se eu vier aqui, ele nem deu bola. Ele continua com aquelas 5 categorias que eu passei inicialmente como sendo de A1 a 5. Pode dizer, Júlio, mas eu poderia apagar aquela validação, cada vez vir aqui de novo e inserir a nova faixa. Só que aí cada vez teria que fazer isso, né? Se fosse mudando, se constantemente houvesse mudança de categorias, cada vez teria que recriar a lista. Não, eu quero encontrar uma maneira de tornar a lista dinâmica, que ela mesmo detecte quando existem novos elementos na lista. Tá? Então, depois de digitar as categorias, abra novamente a lista. As 2 categorias novas estão sendo exibidas? Evidentemente que não, pois construímos a lista de maneira estática, ou seja, informamos o endereço A1 a 5. E a lista estática vai sempre pegar somente de A1 a 5. A questão é, como fazer com que a lista seja dinâmica? Se adicionarmos novas categorias, a lista passe automaticamente a detectar as novas categorias e exibir na lista. Isso que é tornar a lista dinâmica. Bom, aqui entra um exemplo prático de uso da função desloque. Nós podemos usar a função desloque para retornar uma referência a quais células contém valores na coluna A. Então eu vou poder usar a função desloque na hora de montar a lista para dinamicamente fazer uma referência a quais células tem dados. Seja se tem dados em 5 linhas, 20 ou 30 mil linhas. A função desloque, da maneira como nós vamos usar aqui, ela dinamicamente vai poder detectar até onde tem dados e retornar essa referência para montar a lista. Nós vamos começar na célula 1, não vamos nos deslocar nenhuma coluna para a direita, vamos nos deslocar tantas linhas quanto sejam as linhas que contêm valores, e o tamanho da faixa será de uma coluna por tantas linhas, quantas forem as linhas de dados. A questão é, como fazer isso? E outra questão é que esse exemplo que nós estamos implementando, ele vai funcionar, mas não pode haver linhas em branco. Por exemplo, tem categoria, uma linha em branco e continua as categorias depois. Se tiver linha em branco, ele vai parar no primeiro elemento antes da primeira linha em branco. A primeira questão que surge é como contar quantas linhas contém valores na coluna A. Isso é bem simples. Para isso usamos a função conte.valores.
a qual será usada como um dos parâmetros da função desloc. Então eu vou usar conte.valores para ver quantas células, quantas linhas tem valores na coluna A, e esse valor eu vou passar como parâmetro que vai ser o número de linhas a ser deslocada na coluna A. Vamos ver como fazer isso. Vamos alterar as configurações da nossa lista. Clique na célula E1 para deslocar o cursor nessa célula. Clique na guia dados, vai em ferramenta de dados, validação de dados. E a alteração que vamos fazer é no campo fonte. Ao invés de colocar o endereço direto A1, A5, coloca a seguinte fórmula lá no campo endereço. Vamos ver ela em funcionamento e depois nós vamos entender a lógica dessa fórmula, tá bom? Vamos lá então. Vamos aqui, vamos em E1, vamos aqui em dados, validação de dados, validação de dados. Aqui ao invés de A1, A5, coloca aquela fórmula lá, tá? Desloque a partir de A1, né? Depois nós vamos entender ela direitinho e dá um OK. Tá aqui a nossa listinha, perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui verduras, Enter. Vem aqui na lista, será que ele já adicionou? Olha que maravilha, a nossa lista está dinâmica. Vou adicionar mais um, vou adicionar aqui carnes. Será que ele detectou? Olha que maravilha, carnes. Ah, Júlio, mas não ficou em ordem alfabética. Aí é só ordenar aqui depois que inseriu. Se você for lá na listinha, ó, ele vai pegar na ordem que você colocou ali. Agora a nossa lista está dinâmica. Ah, não tem mais verduras, apaguei. Se eu vier aqui, não tem mais verduras. Ela dinamicamente detecta até onde tem valores e consegue montar a minha lista com base no que está aqui dinamicamente. Vamos entender essa função desloque, mas não tem grandes segredos, né? Vamos entender a lógica dessa fórmula? Vamos lá. Que é essa fórmula aqui. Até vou repetir ela aqui para ficar perto de nós, né? Colocar a fórmula aqui novamente. Aqui. O objetivo dessa fórmula é retornar a faixa de células na coluna A, onde nós temos valores. Lembrando que ela vai funcionar direitinho se não houver linhas em brancos. Para isso, usamos a função desloc. A função desloc retorna um endereço. O primeiro parâmetro indica a célula onde iniciar. Então, no caso, a referência é A1, né? Onde temos valores. Para isso, usamos a função desloc. O primeiro parâmetro indica a célula onde iniciar, ou seja, A1. Tranquilo. O segundo parâmetro indica quantas linhas se deslocar. No nosso exemplo, 0 linhas. Continua no A1 sem problema. Tá? O segundo parâmetro indica quantas colunas. 0 colunas. Também não se desloca. Tá? Continua no A1. O terceiro parâmetro é que faz a mágica. Ele conta quantas células têm valores na coluna A. Conte.valores, $A, 2 pontos $A. Então ele vai ver em toda a coluna A quantas células tem valores e vai retornar, se é 5, 10, 20, 20 mil. Esse terceiro parâmetro é exatamente o número de linhas a retornar, que vai ser exatamente o número de linhas onde tem valores. Tá? Aqui então ele retorna quantas linhas tem valores na coluna A, se for 1, 2, 5, 20. E o terceiro parâmetro é quantas colunas retornar. Uma única coluna, a própria coluna A, e o número de linhas é o número de linhas detectado por conte.valores. Então ele vai retornar de A1 e tantas linhas quantas tiverem valores. Se forem 10 linhas, vai ser A1 a 10. Se for 20 linhas, A1 a 20. Se for 1000 linhas, A1 a 1000. Esse endereço é retornado pela função desloc e o endereço é usado para montar a minha lista. Muito elegante, muito prático e muito simples, não é mesmo, pessoal? Um simples uso de uma função desloc em conjunto com uma conte valores, eu consigo implementar uma lista dinâmica numa planilha do Excel. Tá? O efeito prático dessa forma é que se a coluna A contiver valores em 10 linhas, a forma retorna A1 a 10. Se tiver valores em 20 linhas, A1 a 20 e assim por diante. Vai na planilha e teste. Isso nós até já fizemos, né? Testei aqui, coloquei vegetais. Se eu colocar aqui, ele aparece aqui. Se eu apagar daqui, ele apaga daqui também. Lembrando que esse exemplo funciona se não tiver linhas em branco. Se tiver uma linha em branco ali, ele vai parar no último item
antes da primeira linha em branco, tá bom? E fica aqui o desafio para vocês. Até nem é tão desafio porque em uma das lições anteriores eu já mostrei como detectar o número da última linha onde tem valor numa coluna, mesmo quando tem linhas em brancos na coluna. Então, para resolver esse desafio, é só usar aquela mesma lógica que nós usamos numa das lições anteriores para detectar o número da última linha onde tem valores em branco, onde tem valores numa coluna, mesmo tendo linhas em brancos. Esse exemplo, embora bastante funcional, ainda tem dois possíveis problemas a serem resolvidos. Se houver células em branco em meio às células com categoria, a função desloque não vai retornar a faixa correta. Ele vai parar no valor antes da primeira célula em branco. À medida que adicionamos ou removemos categoria, a lista de categorias não é dinamicamente reordenada, em ordem alfabética. Fica aqui o desafio. Como selecionar essas duas questões? Tem solução? Só usando o VBA ou com fórmulas e funções dá para resolver? Fica aqui esses dois desafios, então, para o amigo leitor exercitar o seu conhecimento Excel e principalmente a capacidade de raciocínio lógico. Se vocês tiverem dúvidas, não conseguirem resolver esses dois desafios, entrem em contato comigo que eu ajudo vocês a resolver. Mas é muito importante que vocês tentem. Tá? Então, primeiro, como resolver a questão das linhas em branco e segundo, como ordenar automaticamente a lista lá de categoria sem ter que ordenar na coluna esses valores, tá bom? Agradeço por terem me acompanhado até aqui, espero que tenham entendido o uso da função desloque e esse nosso exemplo de listas dinâmicas. Valeu? Até a nossa próxima lição. Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático, exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, tá legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas, tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite.
e me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.